terceiro ano, vamos a mais uma aulinha. Essa aulinha a gente vai trabalhar a revisão, né? Com resolução de um exercício. Então eu peguei uma questão da CA e FGV de São Paulo, para a gente ver de que maneira esse vestibular está cobrando as questões discursivas, tá? Para a gente tentar entender de que maneira eles vão cobrar e como eu devo me posicionar nesse tipo de questão, tá bom? Então vamos lá a questão. O texto que se segue apresenta linguagem informal, popular, próxima da oralidade, com inúmeras distorções em relação à variável culta escrita. E assim sendo, reescreva-o. Então aqui vem a questão, né? Então a gente vai com o seu lápis, você vai sublinhando aquelas partes que você necessita chamar atenção para você não perder o foco, tá? Então o que ele fala aqui, ó? O texto que se segue apresenta linguagem informal, ela é popular, está próxima da oralidade. Então a gente já vai ler o texto já com esse pensamento, observando esses pontos aí. Aí ele diz que ela tem distorções em relação à variável culta da língua, variável culta escrita. Bom, então, sendo dessa maneira, você vai reescrever este texto. O que? Agora vem os comandos, utilizando padrão culto, corrigindo desvios de linguagem, suprimindo quando necessário termos coloquiais, as redundâncias que aparecerem, tá? Então você vai usar padrão culto, você vai corrigir os desvios de linguagem e ainda vai suprimir, se for necessário, termos coloquiais. Bom, então nesse tipo de questão, a gente lê a questão e vai pontuando tudo aquilo que foi dito no enunciado. A gente vai observar essa popularidade dessa língua, essa questão da oralidade e vai sublinhando, tá? Então vamos lá. Domingo passado, a gente fomos assistir o jogo do Timão. Então aqui já tem um termo que já nos chama a atenção. A gente fomos, muito próximo da oralidade. Timão também só entende quem é adepto do futebol, né? Torcedor de futebol, vai entender. Mas a gente tem que colocar quem é esse Timão, tá bom? Quando nós tomemos o ônibus, então aqui, nós tomemos o ônibus, a porta ficou meia aberta. Meia aberta. E aí, o aí é muito coloquial, né? O pessoal não parava, então, o pessoal não parava de entrar. Entrou tanta gente que a gente, de novo, gente, parecia sardinha em lata. Então aqui é um termo totalmente coloquial, né? Ó, a gente vai tentar resolver, né? Ficou tudo apertado. Nós estava em mais, de novo, nós estava em mais de 80 pessoas. Quando nós chegou no estádio, foi um empurra geral também, né? Coloquial aqui. O João me falou pra mim, ó, repetição. Me falou pra mim que o Zé tava no outro lado. Então, lido o texto, sublinhados os termos que
remete ao que o enunciado falou, né? Que é um texto informal, é popular, está próximo da oralidade. Agora, o segundo passo é redigir de acordo com o comando que foi dado, tá bom? Então, vamos tentar redigir isso aqui, tá bom? Bom, aqui ele colocou 2 vírgulas, não há necessidade, já que aqui se trata de um termo que remete a tempo, né? Então, bastava essa vírgula aqui só. Então, domingo passado, tá? A gente fomos. Isso aqui é muito comum no coloquial, né? Na linguagem do dia a dia. Bom, que é o lugar de a gente troca por nós, ok? Mas para ficar evitando essa repetição do nós, ou você vai usar ele aqui ou mais adiante. Então, domingo passado, nós fomos assistir ao jogo, aqui uma questão de regência, tá? Faz parte da norma culta, do Timão. Timão é quem? Corinthians, né? Ó, Corinthians. Do Corinthians. Quando nós tomemos o ônibus, então aqui, não há necessidade do nós mais, já que a gente colocou ele no início, para evitar redundâncias e repetições desnecessárias. Quando tomamos o ônibus, né? Ó, quando tomamos o ônibus, a porta ficou meia aberta. Esse termo é um termo que também ainda causa muita confusão na hora de, tanto na oral quanto na escrita, na parte escrita. Como se trata de um advérbio aqui, advérbio é invariável. Então, esse termo fica meio. É sempre assim, ó. A porta ficou meio aberta. Então, ele é um advérbio de intensidade. Por que eu sei que é advérbio? Porque aqui ele está intensificando o adjetivo aberta. Por isso, ele é invariável. Meio aberta. E aí, esse termo aí é muito usado quando a pessoa está conversando, né? Aí, foi lá, aí. Então, há essa redundância. Então, evitar na escrita esse aí. Não há necessidade do aí. Quando surgir a necessidade do aí, é porque vai caber o então, assim, tá bom? Então, ó, a porta ficou meio aberta e o pessoal não parava. De novo, tanto o pessoal quanto a gente é muito usado no coloquial e a pessoa tem, por vício, colocar esse termo, o verbo no plural. Então, e aí, poderia colocar em vez de o pessoal, as pessoas, ó. Então, suprime o aí, ficaria, as pessoas não paravam de entrar. Entrou tanta gente que a gente, para suprimir essa redundância, né? Entraram tantas pessoas, entraram tantos indivíduos, né? Ficaria desse jeito, que parecíamos. Aí esse termo pode ficar, não tem problema não. Porque esse termo aqui é algo que ele está fazendo uma comparação, não tem problema, né? Então, ficaria, entraram, aí troca o verbo aqui, né? Tantos indivíduos, tá bom? Ó, entraram, ó, tantos pedestres, indivíduos, tá? Entraram tantos indivíduos que parecíamos, então não há necessidade mais, que parecíamos, que você está se incluindo, tá? Sardinha em lata. Ficou tudo apertado. Nós estávamos em mais de 80 pessoas. Então, como é que eu posso colocar dessa forma aqui? Ficamos todos aglomerados em mais de 80 pessoas, né?
Então, ó, ficamos aglomerados, ó. Então, suprime toda essa ideia aqui, ó, e deixa só o em mais de 80 pessoas. Então, ficamos aglomerados em mais de 80 pessoas, tá? Quando nós chegamos no estádio, então, quando chegamos ao estádio ou chegando ao estádio, tanto faz, aqui, ó, chegando ao estádio, ó, chegando ao estádio, então suprime. Foi um empurra geral. Como é que a gente pode evitar esse coloquial aí, né? Desse empurra. Como é que a gente poderia colocar? Então, poderia ser como sugestão: chegando ao estádio, acotovelavam-se, tá? Então, poderia ficar desse jeito: acotovelavam-se as pessoas, tá bom? Chegando ao estádio, acotovelavam-se as pessoas. Bom, o João me falou pra mim, tá vendo aqui a redundância? Então, poderia ficar da seguinte forma: o João me informou, ó. O João me informou que o Zé estava. Gente, eu nunca vi um termo que anda tão em uso igual o verbo flexionado estava. Hoje você encontra isso aí numa facilidade nos textos. Então a gente tem que ter cuidado no colocar esse verbo aqui. É claro que na internet, é claro que na sua linguagem informal, nas mídias, não tem problema, você vai usar de uma maneira mais informal. O que não pode é colocar isso em texto escrito, tá bom? Ó, forma culta escrita. Então não deve, assim como pra também, tá sendo muito comum, tá? Então a gente coloca, o João me informou que o Zé estava no outro lado. Não é estava do outro lado, tá? Então observa aqui, ó, do outro lado. Então aqui é apenas uma sugestão de como utilizar esses comandos aqui. É claro que essa participação é individual, é claro que cada um tem a sua forma própria de se expressar e de demonstrar essa forma culta na escrita. Então aqui é apenas uma sugestão e o como se deve fazer quando, numa questão descritiva, né? Como se deve posicionar, como é que eu tenho que fazer, quais são os passos que eu tenho que fazer, né? Então você tendo essa organização, você fazendo esse processo direitinho, vai ficar bem mais fácil de resolver a questão, tá bom? Então aqui foi só uma sugestão, então espero que tenha atendido a necessidade, tenha esclarecido alguns pontos que ainda ficaram por discutir, tá bom? Então até a próxima aula, ok?